Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele seja dado honra, glória e todo poder, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Você vê homens como se fossem árvores? É isso que eu quero meditar com vocês nessa tarde de domingo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu peço a vocês que desejarem se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para essa mensagem chegar a outras pessoas, se for uma mensagem que lhe agrade, né? Faça para a glória do nome do Senhor Jesus, mas antes, lê aqui na descrição qual é a minha intenção em ter esse canal. A passagem que relata essa mensagem de hoje, ela está no livro de Marcos, no capítulo 8, em que Jesus cura um cego na cidade de Betsaida. O interessante é o processo da cura desse cego. E eu, durante anos, eu lia e não conseguia entender. Se você crê que o Espírito Santo fala com o homem, não é um privilégio somente para algumas pessoas, como eu creio que é para mim, mas isso é para todas as pessoas. Porque Deus quer falar com todos os homens diretamente a eles. Basta buscar. Então o Senhor falou para mim o sentido dessa mensagem. O sentido dessa mensagem é para todo o tempo da humanidade, desde o momento em que esse cego foi curado até o momento da sua vinda. O interessante é que Jesus vai curar esse homem com um processo que ele nunca usou. Pelo menos em nenhum texto aparece isso. Jesus ele vai misturar saliva, a saliva dele, né, com pó da terra, e ele vai criar um lodo, segundo diz a Escritura, ele passa dos olhos do cego e manda ele se lavar os olhos. Então, fazendo o processo, ele pergunta se o homem está vendo. E ele diz: vejo homens como se fossem árvores. Poxa, como é que fica para entender uma coisa dessa? A princípio, pensamos o seguinte: a cura de Jesus não foi completa. Pensamos até que ele pode ter falhado. Ele estava distraído, aí não curou ele totalmente. Mas isso não é possível, porque Deus nunca falha. Cristo nunca falha. Cristo nunca está distraído. Ele sempre está vendo o tempo todo o que está acontecendo debaixo do sol. Então qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte: o processo de Cristo para curar esse cego, da qual não foi visto em nenhum outro texto, em nenhuma outra cura, Jesus ele mistura saliva com terra. A saliva representa o que sai da boca de Cristo, a palavra, e a terra representa as coisas desse mundo, porque tudo é feito do pó da terra, tudo é feito do pó da terra. Veja só. Então o que acontece? Quando Jesus toca no homem com esse lodo da qual ele criou, o homem vai ver, mas não vai ver perfeitamente. Ele não vai ver perfeitamente, e ele afirma isso para Cristo. Ele podia ir embora, porque ele era cego. E como já está enxergando alguma coisinha, já era agradável para ele. É melhor enxergar assim do que não enxergar nada. Eu falo porque eu tenho problema de vista, tenho problema de visão, e a minha visão não é 100%. E eu dou graças a Deus todos os dias, porque tem muita gente que não vê nada. Mas eu, naturalmente, eu ainda enxergo, posso dirigir, posso viajar, posso ir para a praia, posso ir para a piscina, coisa desse tipo, coisa que um cego não pode fazer sozinho se não tiver um acompanhante. Então por isso eu digo que esse homem podia já estar satisfeito e ir embora. Mas ele diz: não, eu enxergo, eu vejo homens como se fossem árvores. Outra coisa interessante, como é que uma pessoa vai ver o homem como se fosse árvore? Eu, sem as minhas lentes de contato, eu só vejo praticamente o vulto. Mas não vejo pessoas como se fossem árvores, eu vejo pessoas somente vultos. Mas quando a pessoa tem uma visão muito turva, ela, além do que se vê, por exemplo, você está me vendo aqui, mas em volta, assim, você vê uma névoa.
que dá a impressão de que realmente é árvore. Eu falo porque eu enxergo mal, eu sei como é que é. Mas aí também tem uma mensagem de quê? De que o homem, ele vê homens como árvore, porque ele vê o homem natural, mas não vê o homem espiritual. Mas ele diz que está enxergando mal. Então Jesus toca novamente nos seus olhos e ele passa a ver nitidamente. A visão dele passa a ser clara. E qual é o fundamento dessa mensagem? Essa mensagem é para todos os crentes. Para a maioria absoluta dos crentes, que tem uma visão limitada de Cristo, porque a visão material impede que isso aconteça. Ou seja, o homem vê o que é material com mais facilidade, claro que a nossa natureza humana permite isso, mas não consegue ver o que é espiritual em Cristo. Então, isso é que atrapalha a vida dos crentes. Nós poderíamos já ser uma grande potência no mundo. O mundo todo já poderia estar evangelizado se nós tivéssemos a segunda visão desse cego. Mas nós olhamos para as coisas materiais. O ser humano é assim. A maioria dos crentes é assim. Ela tem mais interesse nas coisas materiais. Tanto é que quando a pessoa está na igreja, pode perguntar a elas. Elas têm qual é o objetivo de você estar aqui? O meu milagre. Qual é o seu milagre? Dificilmente ela vai falar que é a salvação, que é o maior milagre de Cristo. Porque o milagre de Cristo é a salvação. O que vier a acontecer são demais coisas. Porque o reino de Deus é a primeira coisa. Mas as pessoas veem as demais coisas. E isso é muito triste. Está acontecendo no meio de um povo que diz servir a Deus, mas segue mais as coisas materiais. E esse homem estava vendo assim. E a maioria dos crentes estava vendo assim. Mas esse homem disse, eu não estou enxergando bem. E o que nós devemos pedir para Cristo? Senhor, eu não estou vendo bem. Eu quero ver nitidamente. Então o Senhor vai tocar nos seus olhos e você vai enxergar espiritualmente. Você vai ver que tudo que você pode ver à sua volta, pessoas, os móveis, se você estiver na sala, se você estiver na rua, tu vai ver carros, tu vai ver construção dos homens, ruas, tudo isso não é real. O que é real é o que é espiritual. Mas por quê? Porque o que é real é o que dura para sempre, é o que é eterno. Então a eternidade ela é espiritual. As coisas materiais vão se acabar. A Bíblia diz que as obras dos homens serão todas destruídas. Todas destruídas. Tudo é pó da terra, tudo veio da terra. Mas o que é de Deus é eterno e dura para sempre. Então nós não podemos ver homens como se fossem árvores. Nós temos que ver um homem espiritual. Não temos que ver um homem como fosse uma árvore que é natural, mas temos que ver um homem como se fosse alguém espiritual, que necessita do toque de Cristo em suas vistas, em seus olhos. É isso que a mensagem está dizendo. Então, temos que ver nitidamente, temos que ter a cura total de Cristo para que nós possamos ter uma visão totalmente espiritual. Essa é a mensagem que o Senhor revelou para mim e que eu trago para vocês. E que se vocês desejarem compartilhar, assim seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.